Muito se fala que o Bitcoin é rastreável, que comprando o Bitcoin, transferindo seus bens para o Bitcoin, não é possível fazer uma partilha numa divisão de bens no divórcio. Será que isso é verdade? Fique comigo até o final que eu vou te explicar. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou advogado especialista em tecnologias e direito digital, sou entusiasta do Bitcoin e eu vou tentar explicar para você, seja você mulher que está divorciando, seja você homem que quer utilizar essa estratégia, para você entender como que funciona todo esse mercado. Eu espero trazer um pouco da experiência que eu tenho, eu creio que eu ainda tenho muito mais a aprender, mas espero que ajude vocês. Atualmente, nós temos duas formas de comprar o Bitcoin, que seria com KYC, que seria de uma forma regulamentada dentro de uma corretora, como o Mercado Bitcoin, Binance, ou de um banco, como o Nubank, o Banco Inter, que vende Bitcoin. Dessa forma, o governo sabe que você comprou aquele Bitcoin, provavelmente ele presume a quantidade de Bitcoin que você comprou ou vendeu por essa plataforma, e a gente tem aquela forma adquirida sem rastros, que seria através de P2P que a gente chama, que a pessoa compra direto de outra que trabalha só com isso, ou de uma plataforma, por exemplo, Spike to Spike, que também vende dessa forma e é irrastreável. E dizem que a gente consegue rastrear essa compra através de P2P, seja rastreando sua movimentação bancária, pegando fotos de você na lotérica. Se você ou a pessoa é alguém pequeno, com capital pequeno, dificilmente isso vai acontecer, porque seria muito recurso público envolvido nisso. Porém, a gente tem algumas formas, sim, que pode ser linkado a essa compra de Bitcoin. Então, nessa primeira hipótese que eu falei para vocês, que seria comprando em corretora, por mais que a pessoa compre na corretora e ela transfira para uma carteira própria dela, ela faça autocustódia, o governo já sabe que esse Bitcoin foi comprado. E se não for declarado à venda, se não for pago imposto ou declarado prejuízo, nada do tipo, provavelmente vai ser presumido que você ainda tem aquele Bitcoin. Então, num possível divórcio, caso não seja alegado que tem aquele Bitcoin como os bens, ou então seja analisado que houve uma movimentação financeira grande no último período e foi adquirido para aquilo, vai ser alegado uma fraude no divórcio e você pode, ou a pessoa pode sofrer várias sanções penais, sanções cíveis, pode usar os outros bens que a pessoa possui para compensar o valor daquele criptomoeda ou do Bitcoin. Então, essa forma eu diria que, por mais que não seja confiscável, é uma forma que é possível sim a gente estar recuperando, a gente está utilizando alguma estratégia para compensar isso no divórcio. Agora a gente teria a outra forma, que seria a forma comprada através do P2P, ou a forma irrastreável. Se for declarado na declaração de imposto de renda do ano seguinte, vai seguir a mesma linha de adquirido dentro de uma corretora. O governo já sabe que você tem, então numa partilha de bens aquilo ali vai ser alegado e pode ser apresentado uma fraude. Agora, se foi comprado direto com P2P, sem declarar para o governo, sem nada do tipo, aquele dinheiro até então ele é rastreável, o governo nem a justiça sabe que a pessoa tem. Dessa forma, então, é muito difícil que esse dinheiro venha a ser confiscado, venha a ser alegado na partilha. Para isso, provavelmente a pessoa, esposo ou advogado especialista que está na causa, vai precisar vincular que a pessoa tinha Bitcoin, que ela fez a transferência de alguma forma. Então a gente poderia ter, por exemplo, a pessoa é um entusiasta, ela sempre posta sobre Bitcoin, ela fala sobre Bitcoin no Instagram, no YouTube. Isso é uma forma de apresentar que possivelmente ela tenha Bitcoin. A outra forma seria, por exemplo, buscando o extrato, o extrato bancário da pessoa, é identificado que todo mês ela faz uma transferência para um contato e esse contato, buscando na internet, talvez é de conhecidos, é identificado que é um contato de um P2P que faz essas transferências de Bitcoin. Outra forma também seria, por exemplo, estar na véspera do divórcio e aí a pessoa faz uma movimentação de um dinheiro muito grande para uma conta de uma pessoa que também pode ser vinculado como P2P. Então seria uma das formas de vincular que a pessoa adquiriu um Bitcoin e que esse Bitcoin pode estar sendo usado para ser ocultado no caso do divórcio. Então atualmente eu acho que a justiça está muito atrasada por conta disso. Pode ser que nem em todos os casos aceite esse argumento, mas é um argumento que pode ser sim apresentado, pode ser vinculado e eu acho que cada vez mais tende a ser utilizado na justiça daqui para frente. Então, com esse vídeo eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários, espero que eu tenha sido o mais compreensível possível, que vocês tenham entendido, apesar de algumas questões técnicas.
E se você é esposa e está passando por um problema de algum divórcio, tem alguma dúvida sobre se o seu marido tem Bitcoin ou não, pode chamar nos comentários. E se você também é um aplicador em Bitcoin, tem alguma dúvida, quer regularizar, quer buscar alguma questão legal, pode deixar nos comentários ou procurar os meus contatos também. É isso e até mais.